ajudar aqueles que precisam, não é, doutora? E recebendo a oncologista doutora Juliana Martins Pimenta, médica da Beneficência Portuguesa. Como você está, doutora? Tudo bem? Bom dia. Bom dia, Danilo. Muito obrigada aí pelo convite, pela oportunidade de estar junto com vocês hoje. Você Vamos sabe, falar um pouquinho sobre câncer de mama, né? não, eu que te agradeço aí pela atenção, pelo seu tempo, não é? E você sabe que eu gosto muito desse espaço aqui, porque é através dele que a gente pode ajudar pessoas. Às vezes com uma informação simples, básica até, a gente consegue levar isso para aqueles que não têm acesso ou que não sabem, não é? Não tem a informação correta e precisa, a gente pode mesmo transformar vidas. Eu estou falando tudo isso, estou puxando isso, doutora, porque o tema de hoje, já falamos aqui, é o câncer de mama, não é? Mas não só isso, a gente não vai falar só sobre isso, a gente vai falar também da importância dessas campanhas, né? Que é a campanha de conscientização, e essa agora é o Outubro Rosa, o último sábado do mês, o Outubro Rosa, e a Band, ela vem levantando essa bandeira desde o início do mês, nos mais diversos canais de rádio, televisão, internet, também com campanhas internas aqui, viu, doutora, voltadas aí para as funcionárias, não é? Então, isso é Legal. super importante, porque a gente começa daí, com campanhas e iniciativas como essa, não? Com certeza, super importante. Eu trabalho com tumores femininos lá na BP. Faço tanto câncer de mama quanto os tumores ginecológicos. Em setembro, a gente teve uma campanha muito bonita também do Setembro em Flor, né? Falando também sobre os tumores ginecológicos. Então, a gente está avançando cada vez mais com relação a essas campanhas para conscientização mesmo de como a gente consegue trabalhar para diminuir o máximo possível o impacto que os cânceres têm, né, na vida das pessoas hoje em dia, com mais informações, exames de check-up, tudo isso é muito importante. Mas o câncer de mama, né, ele está no top um do ranking como o tumor mais fatal, é isso? Procede essa informação, doutora? Sim, porque ele é o câncer mais comum, né? Então, entre as mulheres, hoje em dia, o ranking fica em primeiro lugar o câncer de mama, segundo os tumores de intestino, e em terceiro o câncer de colo de útero. Então, o câncer de mama realmente ele é o mais frequente no Brasil e no mundo, né? Boa parte do mundo. Tem alguns lugares que outros tumores acabam ficando à frente da mama, mas boa parte do mundo realmente o câncer de mama, a maior parte do mundo o câncer de mama, ele é o mais prevalente, inclusive aqui no Brasil, né, onde a gente tem o câncer mais comum é o câncer de mama mesmo nas mulheres, e em termos de mortalidade também entre os cânceres femininos, ele também ganha pelo fato de ser muito frequente. Doutora, mas embora, né, a gente esteja aqui falando sobre o câncer de mama e falando sobre as mulheres, queria trazer aqui uma informação que, embora muito se fale sobre o sexo feminino, pode também atingir os homens? Pode, o câncer de mama, ele também pode atingir os homens, mas é bem menos frequente, é bem mais raro, né? Então, realmente, por isso que se fala mais no câncer de mama feminino, porque no câncer de mama em homem, por ser muito mais raro, ele não tem realmente, os outros tumores acabam sendo mais prevalentes, né, e mais comentados. Muitas mensagens já aqui chegando, né? A gente vai aqui separar todas elas e repassar a doutora Juliana Martins Pimenta. A Maria Eugênia Cotarte hoje está aqui no nosso estúdio, na coordenação de estúdio, no nosso WhatsApp, não é? Hã? Ah, o Diogo Braga, a Magê tá me corrigindo aqui que além dela, o Diogo Braga também tá aqui com a gente na coordenação de estúdio, recebendo, né, as mensagens todas dos nossos ouvintes que a gente vai repassar aqui pra doutora, não é? Então a doutora já explicou pra gente que o câncer de mama é mais frequente nas mulheres, mas que pode sim ocorrer nos homens, né? Pode ocorrer nos homens num percentual muito menor, né? E dependendo, doutora, do diagnóstico, né? Se for feito um diagnóstico precoce do câncer de mama, eu não diria que é facilmente tratável, né? Eu acho que isso só quem passa, né, por isso sabe o quão difícil não é a situação toda, não é? Mas é importante também fazer o autoexame, procurar o médico, né, fazer esse acompanhamento, porque sim, é possível. A gente fala em cura ou é reverter a situação? A gente pode falar em cura? Sim, podemos falar em cura. O câncer de mama, quando ele é feito um diagnóstico precoce, quanto antes a gente faz o diagnóstico,
maior a chance de cura. E sim, a gente consegue falar em cura. Porque o grande ponto é o momento em que é feito o diagnóstico. Se você faz o diagnóstico quando a doença está só localizada na mama, ou eventualmente na mama e na axila, né, nos gânglios embaixo do braço, ele ainda tem um intuito curativo. O tratamento tem um intuito curativo. Né? A gente não fala tanto mais em cura quando a doença está espalhada, ou seja, metastática, com metástase à distância. Aí, em geral, a gente discute controle de doença a longo prazo, que é totalmente uma realidade hoje em dia com relação ao câncer de mama. Hoje em dia, mesmo na doença metastática, em alguns poucos cenários, a gente discute até uma possibilidade de cura, tá? Isso é uma coisa mais recente. Felizmente, o tratamento da doença oncológica está avançando a olhos vistos, muito diariamente. Então, a gente está realmente, tem novas novidades o tempo inteiro. Mas, em geral, a gente, né, no global, a gente diz doença localizada, a gente fala com tratamento com intuito curativo. Doença metastática, o intuito do tratamento é controle de doença a longo prazo. Vamos falar um pouquinho sobre o autoexame, né? Como fazer, a partir de que idade. Já no autoexame a mulher consegue sentir, perceber alguma coisa, ela precisa procurar o médico. Bom, palpou, não aconteceu nada, não sentiu nada, não percebeu nada, ela pode ficar tranquila ou não. Explica um pouquinho, fala um pouquinho sobre o autoexame, como que é feito, doutora. Na verdade, autoexame, ele era recomendado de uma forma sistemática há um tempo atrás, né? Algumas poucas décadas atrás, era sugerido que as mulheres fizessem. Hoje em dia, o recomendado é que a mulher conheça o seu corpo, não necessariamente que use uma técnica específica de exame, porque foi visto em estudos que isso realmente não mudou a história natural da doença. Então, o que é recomendado? Conheça o seu corpo. Se você notou alguma coisa diferente, ou apareceu uma nodulação, apareceu uma mudança no formato, começou a sair algum tipo de secreção, coisas diferentes, procure o seu ginecologista. E, obviamente, a realização da mamografia é super importante, porque isso sim é uma técnica que se demonstrou uma redução de mortalidade, né? Um exame de check-up que demonstrou redução de mortalidade, porque você faz um diagnóstico precoce, né? Então, você consegue fazer um diagnóstico quando a doença tem menor volume e, dessa forma, você aumenta a chance de cura. Então, hoje em dia, para a mulher, tenha uma noção de como é, né? Se examine, assim, um exame geral, conheça o seu corpo, basicamente, passe no ginecologista rotineiramente e faça os exames de check-up adequadamente. Bom, mas então além disso, né, do autoexame, conhecer o corpo, perceber se tem alguma coisa ali que foge da normalidade, tem a mamografia também, não tem, doutora? Importantíssimo, né? A mamografia, ela é recomendada, as idades variam um pouquinho, na verdade, isso é um pouco. Tem um pouco de divergências de opiniões. Né? Em geral, o que a gente tem mais evidência é a partir dos 50 anos, mas, em geral, em especial, principalmente no serviço privado, é recomendado a partir dos 40, mais ou menos. Isso para as mulheres em geral. Tem algumas mulheres que têm um risco aumentado, e aí, nesse caso, pode ser recomendado fazer os exames de check-up antes, mas a princípio é muito importante a partir dos 40 a 50 anos, as mulheres começarem a fazer esses exames de check-up, em especial a mamografia, e para realmente fazer um diagnóstico precoce do câncer de mama. Tem muitas ouvintes aqui que estão já nos escrevendo, doutora, que falam que a mamografia é um exame dolorido. Por que isso? Na verdade, a técnica utilizada para uma adequada avaliação, né, da mama, tem gente que sente mais desconforto, né? Mas é um exame rápido, né? Então, e ele é bem efetivo. Então, geralmente a gente recomenda aí a realização rotineira do exame para fazer realmente esse diagnóstico precoce, permitindo uma chance maior de cura. Quem está aqui com a gente também, Luiz Pazini, o Domingos Sávio Duarte, o Paulo Afonso da Silva, ele tem uma pergunta, a gente já vai registrar aqui. Quem mais? O Daniel também mandando aqui mensagens, o Miguel Aguilera, quem mais está aqui? O José Luiz do Nascimento, ele está ouvindo a gente na praia, Mongaguá, olha só, parabéns pelo programa, bom dia, obrigado José Luiz do Nascimento. O Laureano também, ele está perguntando aqui, apesar de raro, como saber do câncer de mama masculino? Qual exame? São os mesmos procedimentos das mulheres, doutora?
A princípio, quando o homem nota uma nodulação em região da mama, né? É mais fácil de palpar, porque a mama do homem é bem menor do que a mama feminina, então, em geral, ele nota uma nodulação. Isso chama atenção, procura o médico e aí é realizada a biópsia, né? Mas o homem não tem uma indicação de ficar fazendo mamografia rotineiramente, não. É só a mulher mesmo, né? Porque, na verdade, exames de check-up, eles levam em consideração o risco de vir a ter a doença, né? E um potencial benefício de se fazer esse exame. Então, o estudo tem que demonstrar que tem o benefício de fazer esse exame, né? Porque isso realmente impacta a mortalidade, chance de um diagnóstico precoce e tudo mais. Então, por isso que realmente tem alguns exames de check-up que são recomendados, mas a maior parte dos tumores realmente não tem indicação de exames de check-up, né? Mas os mais prevalentes têm. Então, por exemplo, nas mulheres é recomendada a mamografia, o Papa Nicolau e a colonoscopia a partir dos 45 a 50 anos. No caso dos homens, a questão do PSA e do toque retal, e a colonoscopia também é indicada, né, a partir dos 45 a 50 anos. Isso para prevenção de câncer, no caso das mulheres, câncer de mama, colo de útero e do intestino. E no caso dos homens, próstata e intestino. E esses são exames que realmente foram demonstrados benefícios de fazer ou um diagnóstico precoce, como no caso do câncer de mama, ou eventualmente até diagnosticar lesões pré-malignas, permitindo aí ressecção de lesões, evitando o desenvolvimento do câncer, como no caso do Papa Nicolau para colo de útero, no caso da colonoscopia, que retira pólipos, no caso do tumor, evitando tumores de intestino. Então, no caso do homem, não é indicado fazer mamografia de rotina porque não se demonstrou benefício de fazer esse exame nesse sentido. Mas se o homem nota alguma nodulação diferente na região da mama, é importante também procurar um médico para dar uma olhadinha e eventualmente fazer uma biópsia. Olha, o mais bacana é que tem, claro, muitas perguntas e dúvidas das mulheres, mas muitos homens participando aqui com a gente, não é? Preocupado aí com a saúde, não é? Das parceiras, das esposas, das mulheres na família, não é? E com a sua própria saúde também, claro. O ouvinte aqui, o Paulo Afonso, fiquei devendo aqui repassar a pergunta dele, doutor. O Paulo Afonso quer saber o seguinte: por que aumentou e quanto que aumentou o câncer de mama? Por que teve esse aumento, hein? Na verdade, a gente tem feito mais diagnósticos de fato, tá? Então, as pessoas estão fazendo mais exames, dessa forma estão fazendo o diagnóstico. Isso tem impactado, inclusive, na mortalidade, né? Hoje em dia, aqui no Brasil, por exemplo, 2023, o estimado é mais ou menos um pouco mais de 70 mil casos novos estimados em 2023 de câncer de mama, né? A mortalidade ela felizmente, bem menor, a gente está avançando muito com relação aos tratamentos de câncer de mama, mas de fato a gente tem feito os diagnósticos precoces, né, isso permitindo aí a cura de boa parte, né, das pacientes com câncer de mama, com diagnóstico de câncer de mama, né, mas a gente sabe que tem alguns fatores de risco, né, associados ao câncer de mama. Não sei se vocês gostariam que falasse um pouquinho sobre isso. Claro, por favor, imagina. Acho que em termos de fatores de risco vale a pena a gente lembrar, né? Na verdade tem várias coisas que vêm à tona de vez em quando, né? E aí eventualmente surgem algumas discussões. Há pouco tempo atrás veio a questão do uso de anticoncepcional como um fator de risco para câncer de mama, sugerindo que sim, tem estudo mostrando que aumenta um pouquinho o risco de câncer de mama, mas obviamente que a gente vai avaliar risco-benefício, né? A gente acaba sugerindo para os pacientes que têm um risco aumentado de câncer de mama aí evitar o uso realmente do anticoncepcional, mas quando não é o caso, a gente sabe dos benefícios do uso anticoncepcional, inclusive para a prevenção de outros tumores, então, de fato, a gente coloca na balança e avalia caso a caso. A questão de terapia de reposição hormonal, também nas pacientes na pós-menopausa, isso é um ponto importante, não prolongar tanto a reposição hormonal, porque isso também pode aumentar o risco de câncer de mama. E tem uma questão também de estilo de vida. Por exemplo, a questão da obesidade, sedentarismo, que também aumenta o risco de câncer de mama, como outros tumores também. Então, assim, na verdade, tem alguns aspectos que, de fato, alguns fatores de risco que podem, eventualmente, aumentar um pouquinho a incidência de alguns tipos de tumores, né? Assim como também pode levar a uma redução. Por exemplo, quando a gente reduziu o tabagismo, de que era muito mais comum antigamente, hoje em dia as pessoas estão fumando menos, a gente impactou na prevalência do câncer de pulmão. E assim
vai. Então, quando a gente mexe um pouco nos fatores de risco, você consegue aumentar ou diminuir incidência de tumores. Para o câncer de mama também isso vem à tona. E falando um pouquinho sobre fatores de risco, que possivelmente venha também essa questão, nessa pergunta, queria falar um pouquinho sobre também fatores genéticos e hereditários, porque, como a gente já comentou a questão também de câncer de mama em homem, eu acho que vale a pena a gente levantar esse tópico, para ter essa oportunidade de falar sobre isso já agora. Sim, Síndrome hereditária. A síndrome hereditária ela pode estar associada a câncer de mama. Essa história veio muito à tona com a história da Angelina Jolie, né? Na época, a Angelina Jolie fez o teste, é um exame de sangue que é feito, e foi detectado que ela tinha a mutação do BRCA, que é a síndrome hereditária mais associada a câncer de mama e câncer de ovário e outros tumores também, né, no mundo. E aí, de fato, essa síndrome hereditária ela aumenta de uma forma significativa o risco de câncer de mama ou câncer de ovário para as mulheres, e aumenta outros riscos de outros tumores também, um pouco menos, na verdade bem menos, né, porque câncer de mama e ovário é bem prevalente nessa população, e também está associado a câncer de mama em homem. Então, quando um homem tem câncer de mama, ele tem indicação em todos fazer a avaliação da parte da oncogenética, porque aí tem um risco já mais aumentado de ter uma síndrome hereditária, em especial a mutação do BRCA2. Então, mulheres e homens, hoje em dia, quando tem um diagnóstico de câncer, é importante conversar com o seu médico, em especial quando tem um diagnóstico muito, muito cedo, né, muito jovem, ou quando você tem muitas pessoas na família com diagnóstico de câncer, é importante conversar com o oncologista para ver se eventualmente teria indicação de fazer uma avaliação com a equipe da oncogenética para fazer exames para ver se teria alguma síndrome hereditária que aumentaria o risco de câncer. Ô, doutora, mas quando uma personalidade, não é, conhecida no mundo inteiro, como é a atriz Angelina Jolie, ela decide trazer isso, né? Ela fez essa revelação, tem até um artigo chamado My Medical Choice, né? A minha escolha médica, publicada no The New York Times, que ela conta a história toda da mãe dela, que lutou contra o câncer por quase uma década e faleceu aos 56 anos, que fez com que ela optasse, então, por isso tudo que você falou aqui, que era a retirada, não é? Passar por uma cirurgia. Quando uma personalidade dessa faz essa revelação, ela pode também acabar influenciando outras mulheres. Mas é muito importante que tenha um acompanhamento médico e uma indicação médica também, não é, doutora? Com certeza, com certeza. Existem indicações específicas, né? Então, no caso dela, por exemplo, ela não teve câncer, mas a mãe e a avó tiveram. Uma teve câncer de mama e a outra teve câncer de ovário. Então, realmente, isso levantou uma luzinha de que, olha, tem um risco realmente de ter uma síndrome hereditária, vamos fazer o teste. É um exame relativamente simples, o grande ponto, é um exame de sangue, né? O grande ponto ainda é acesso, a questão de custo. Mas, de fato, isso depende um pouquinho de história familiar, de idade diagnóstico, mas assim, essa área também está avançando muito, né? Por exemplo, a gente tem hoje em dia medicações específicas para quem tem mutação do BRCA. Olha que interessante. Então, hoje em dia a gente faz esse teste e no grupo de pacientes que teria essa mutação, pode ter um benefício de um remédio específico, da que a gente chama da classe dos inibidores de PARP, que já tem aprovação, inclusive aqui no Brasil. Então, assim, hoje em dia é mais importante ainda a gente fazer esse tipo de testagem, em especial para os pacientes que têm um diagnóstico de câncer de mama ou eventualmente câncer de ovário ou até outros tumores, tanto por uma questão de que eu tenho um remédio que pode ser efetivo para a pessoa, quanto uma questão de aconselhamento familiar, né, de eventualmente fazer os check-ups com mais precocemente ou com mais frequência, ou eventualmente cirurgias profiláticas podem ser indicadas em quem tem a mutação. Então, hoje em dia, essa questão de síndrome hereditária também vem à tona como um ponto muito importante com relação às nossas pacientes e familiares também. A gente já explicou um pouquinho sobre a genética, outras causas. Tem ouvintes perguntando sobre as próteses de silicone. Isso influencia alguma coisa, doutora? As próteses, elas permitem que sejam realizados exames de check-up, tá? É possível fazer mamografia com próteses, não tem grandes problemas. Há pouco tempo atrás saíram alguns dados de que poderia aumentar um pouquinho, dependendo da prótese, algum sinal de um aumento de alguns tipos de linfomas, de alterações hematológicas que poderiam estar associados à prótese. Foi levantada essa possibilidade, mas assim, raríssimo, tá? Isso não é um grande problema em geral, tá?
Mas, claro, com associações são sempre feitos estudos com relação a várias coisas, né? Então, vale a pena, claro, conversar com o seu ginecologista ou eventualmente com o plástico, se for fazer alguma cirurgia nesse sentido, mas não tem grandes problemas a questão das próteses, não, tá? Inclusive, permite que seja realizado a mamografia ou exames de check-up rotineiramente, não tem grandes problemas com as técnicas que se usa hoje, não. Ricardo Schinenberg está aqui com a gente, o Hélio Aldevino, o Walter Oliveira da Silva, Margarete Alves, acho que é Matheus Menezes, ele colocou aqui Mate Menezes no YouTube, tá falando aqui, doutora, que a esposa teve câncer, fez a cirurgia de remoção no Hospital 9 de Julho, a quimioterapia também fez no 9 de Julho, a radioterapia vai fazer na BP, não é? Então tá fazendo agora essa etapa aí do tratamento, não é? O Milton Goya, a informação é importante, a informação é importante, mas uma campanha para que o sistema público seja mais ágil, porque às vezes demora para se marcar um exame, não atrapalha num futuro tratamento? Atrapalha, não é, doutor? É evidente que atrapalha, não é? Com certeza. Demoras podem atrapalhar, porque o tumor pode ir crescendo. E quanto antes a gente faz o diagnóstico, maior a chance de cura. Com certeza, grandes demoras podem impactar, sim. A gente viu isso muito nesse período da pandemia, né? Muitas pessoas atrasaram muito para fazer os exames de check-up. Isso, com certeza, impactou diagnósticos precoces, né? Isso foi bem uma realidade que a gente viu nessa fase. Então, sim, o quanto antes a gente faz os exames direitinho, né? Melhor, na verdade, mais fácil da gente fazer um diagnóstico precoce com o intuito curativo aí diante de um diagnóstico de câncer de mama, por exemplo. Mas, doutora, quando a gente fala em crescer mais rápido e avançar, quão rápido é isso? Em semanas, em meses, anos? Como que é esse crescimento aí de um tumor, hein? Tudo depende do subtipo, né? Uma coisa importante é que os cânceres de mama não são todos iguais, tá? Hoje em dia, de uma forma global, pelo menos 3 subtipos a gente determina nos cânceres de mama, que são muito diferentes entre eles, em termos de tempo de crescimento, de tratamentos, de prognóstico, eles são muito diferentes. Então, hoje em dia, a gente tem 3 subtipos no global, né? Tem o subtipo receptor hormonal positivo, HER2 negativo, que é o subtipo mais comum, né? Tem o subtipo triplo negativo, que é mais agressivo em geral, e tem o subtipo HER2 positivo, que ele é mais agressivo, mas tem tratamentos extremamente efetivos. Então, assim, todos eles têm tratamentos muito bons, efetivos, estão avançando, mas são 3 subtipos bem diferentes. Enquanto o primeiro, que é o mais comum, eles costuma ter um crescimento mais lento, os outros 2 costumam ter um crescimento mais rápido. Eles são menos comuns, mas eles crescem bem mais rápido. Então, eles são tumores, muitas vezes, que a gente chama de intervalo. E aí tem alguns pacientes que falam, poxa, mas eu fazia exame de check-up, tudo direitinho. E aí, quando eu fiz a mamografia, já estava grandinho, o tumor, já tinha linfonodo. Como que isso aconteceu? É porque tem alguns desses tumores que crescem mais rápido, né? Então, entre uma mamografia e outra, você pode pegar ele já um pouco maior do que a gente gostaria. Ao contrário de tumores como os que a gente chama receptor hormonal positivo HER2 negativo, que muitas vezes a gente pega os tumores menorzinhos, porque realmente ele vai crescendo mais devagar, então você consegue realmente fazer esse diagnóstico de uma forma mais precoce. Mas realmente são tumores diferentes. Então a velocidade vai depender um pouquinho dessas características do tumor. Tereza Araújo está na nossa escuta, na nossa sintonia. Um beijo para Tereza Araújo, a Vera Pirillo, a Raquel Forte, a Marisa Souza, Cláudia Rosana, Denise Corrochano está aqui sempre na audiência, mandou mensagem carinhosa aqui, o Ademir Antunes, a Silvia Crisante, Luísa de Jesus Silva, o Luiz Carlos Roberto, estava devendo um abraço para o Luiz Carlos Roberto, tá dado aqui, obrigado pela audiência, o Paulão Silva, a Ana Maria Moraes de Santos, a Elis Freitas também, o Ricardo Sanches com a esposa, a Tina de Bessa, a Odélia Vido, João Pedro também está aqui, a Silvia Stanzioni, Fátima Sartori, e olha, o que tem de mensagens de ouvintes, doutora, muita gente interessado mesmo em saber mais sobre os tratamentos, sobre as causas, os sintomas. A gente vai aqui ouvir a mensagem do nosso ouvinte, vamos lá. Bom dia, Danilo, bom dia, doutora, eu sou a Mari Nascimento, eu tenho 59 anos, na minha família, por parte da minha mãe, já houve vários óbitos por câncer, né? De mama, de útero, de cérebro, de garganta, e eu faço os exames frequentes. No útero eu tenho um nódulo calcificado. Ele pode, em alguma situação, se tornar cancerígeno? Muito obrigada. E aí, doutora?
Muito bom. Boas perguntas, na verdade. Geralmente tem alguns nódulos ou cistos em especial, que geralmente são benignos, tá? Então, o aspecto da imagem faz essa sugestão, né? Então, se a imagem, né, o radiologista, quando vai descrever, ele fala que tem um aspecto de benignidade, em geral, ficamos tranquilos, não tem que fazer não tem que tomar grandes condutas com relação a isso. Mas o importante é o ginecologista que pediu o exame, fazer essa avaliação, né, direitinho, para ver se realmente tem indicação de fazer algum procedimento de retirada ou não, né? Tem muitas alterações, muitos nódulozinhos ou cistos que são benignos e a princípio a gente só acompanha, tá? Não tem grandes problemas em geral. Mais uma mensagem aqui de ouvinte, vamos lá, por áudio aqui. Bom dia, doutora. Tudo bem? É Nelson de Arujá. Bom dia, Danilo. Eu conheço uma pessoa que teve câncer de mama e ela fez uma cirurgia, retirou partes de uma das mamas, mas ela não precisou fazer quimioterapia e nem radioterapia. Isso é possível? Um abraço. Sim, na verdade, tudo depende, o tratamento do câncer de mama, tudo vai depender dessas características do tumor, tá? Tratamento numa doença localizada pode incluir 4 etapas, mas não necessariamente vai incluir todas elas. Então, pode ter a cirurgia, radioterapia, quimioterapia ou hormonioterapia, que seriam comprimidinhos. A necessidade ou não de cada uma dessas etapas vai depender, como eu comentei, de características do tumor, de características da doença, né? Então, uma paciente que faz uma cirurgia da mama, por exemplo, que tira todo o tecido mamário, eventualmente coloca prótese e tudo mais, às vezes ela, por exemplo, pode ser poupada da radioterapia. A questão da quimioterapia vai depender de algumas características do tumor também. Não é toda paciente que tem diagnóstico de câncer de mama, que faz um tratamento por câncer de mama localizada, que precisa de quimioterapia. Tem muitas que não precisam também, né? Agora, em geral, quem não precisa de quimio precisa da hormonioterapia, que é o comprimidinho que a gente faz aí por pelo menos 5 anos. Então, assim, depende um pouquinho das características do tumor para a gente discutir quais são as etapas de tratamento necessárias. Então, não é todo mundo que vai ter que fazer tudo isso. Depende um pouquinho, então, do tumor. Mais uma aqui, os ouvintes estão participando aqui ativamente do bom e do melhor. Vamos repassar mais uma aqui para a doutora Juliana Martins Pimenta, que é médica oncologista. Vamos lá. Bom dia, Danilo. Tanto se fala de câncer de mama, mas parece que ainda existem mulheres que não fazem o exame, não se preocupam com isso. Pergunte para a doutora, por que isto? Se é um exame tão simples e tão fácil, e hoje está, acho que em toda a rede pública, tranquilamente se consegue fazer essa prevenção. Muito obrigado, Evandro Lamolha, aqui de Jandira. Sim, esse também é um ponto importante, Evandro. Obrigada também pela pergunta. Na verdade, ainda existe um pouco de preconceito com relação ao câncer, né? A gente melhorou muito, não tenho dúvidas, né? Décadas atrás, as pessoas não gostavam nem falar sobre a palavra câncer. Hoje em dia, as pessoas, né, têm consciência, tentam correr atrás, se cuidar. Então, hoje em dia melhorou muito, mas de fato tem algumas pessoas que negligenciam ainda. Isso é muito ruim, porque quando você faz um diagnóstico precoce, primeiro, aumenta a chance de cura. Segundo, o tratamento pode ser facilitado. Essa questão, por exemplo, de necessidade de quimioterapia, se você pega uma lesão muito grande na mama, por mais que tivesse características mais favoráveis, que se fosse pequeno eu poderia poupar a paciente de quimioterapia, se a lesão é muito grande, provavelmente ela já vai ter indicação de fazer a quimioterapia. Então, assim, eventualmente você pode também fazer tratamentos menos agressivos, dependendo do timing do diagnóstico, né? Então, é importantíssimo se cuidar e não ficar preocupado, na verdade, não ter esse preconceito. Na verdade, tem que se preocupar, mas não tentar, né, se poupar, não quero fazer o exame, porque vai que eu encontro alguma coisa. Não, você tem que fazer o diagnóstico precoce, porque se você diagnostica precocemente, as chances de você ter melhores resultados, melhores desfechos, maior chance de cura, e também tratamentos menos agressivos, se torna uma realidade, né?
O Antônio Lino de Itaquera diz aqui, sempre atento e acompanhando a programação, a Lucila de Campinas. Muito bom estar com você nesta manhã, te ouvindo, um grande abraço. O Adriano Cebolinha do Capão Redondo, todo sábado conectado com o do bom e do melhor. O João da Silva Leitão, bairro do Ipiranga. Jô Soares do Rádio, não, que isso. Competência total, um abraço grande, parabenizando também que foi aniversário do Salomão Esper, o Evandro aqui também mandando mensagem, Luiz Carlos Santa Rosa do Guarujá, perguntando sobre os tipos de câncer, falou do triplo negativo, se é muito agressivo, você já falou acho que sobre o triplo negativo, não doutora, mas é bom a gente reforçar aqui pro Luiz Carlos do Santa Rosa Guarujá. Sim, o triplo negativo ele é dos mais agressivos, sim. Ele costuma crescer mais rápido, mas também temos tratamentos efetivos. Nesse momento, a gente tem também grandes avanços nesse cenário dos triplo negativos, inclusive com a incorporação da imunoterapia no tratamento do câncer de mama triplo negativo. Imunoterapia que tem sido utilizada em outros tumores também, mas recentemente teve aprovação, inclusive aqui no Brasil, para o câncer de mama triplo negativo. Rosana Saad está aqui ouvindo, obrigado, viu, Rosana, pelo carinho, pela audiência de sempre, parabéns, viu, pelas campanhas aqui que a Band sempre está fazendo, né, a campanha do Outubro Rosa, depois no Novembro Azul também, com os espaços saúde, com a doação de sangue, aqui mesmo nas dependências do Grupo Bandeirantes, né, isso é muito importante, a gente também através dos programas todos aqui no rádio e na televisão, podendo levar a milhões de pessoas essa prestação de serviço gratuita mesmo, como o Laureano Arantes Neto coloca aqui, esse espaço é de utilidade pública, ajuda muito na informação de como se cuidar e cuidar da saúde, né? Então, obrigado aí, viu, Rosana? O Daniel Rodrigues, do Santos Filho Boiçucanga, excelente pauta médica. A Ana Cristina Souza tem uma pergunta aqui que eu perdi, já achei. Eu gostaria que você perguntasse à doutora por que tem acontecido com mais frequência o câncer em pessoas mais jovens, abaixo dos 45 e também abaixo dos 35, doutora? A gente vê mesmo acontecer, né? O câncer de mama hoje em dia a gente tem visto no consultório. Assim, é toda uma questão de, eventualmente, essa questão de fatores de risco, né? A gente tem algumas hipóteses levantadas nessa questão, eventualmente o uso de anticoncepcional pode estar impactando, eventualmente essa questão de hábitos alimentares, sedentarismo, a questão de, eventualmente, quanto pode estar impactando obesidade. Então, assim, mas isso realmente é uma realidade, né, de que a gente tem visto pacientes jovens chegando aí no consultório com diagnóstico de câncer de mama. Um ponto importante é que diagnóstico de câncer de mama em jovens pode estar associado a uma agressividade maior, né, então é mais comum a gente ver os subtipos mais agressivos em pacientes mais jovens, né, isso impacta também essa questão reprodutiva, inclusive, porque às vezes, como as mulheres hoje em dia também têm tido filhos mais velhas, às vezes a paciente estava com, então agora eu estou querendo ter filho, aí faz um diagnóstico de câncer de mama, o quanto isso impacta também nessa programação familiar, então com certeza tudo isso pode ser relevante, né? Mas lembrando que como fator de risco também para câncer de mama, a gente tem a questão de anuliparidade, né? Não ter filhos ou ter filhos também de uma forma mais tardia, né? Isso também eventualmente poderia estar ajudando, né? A eventualmente ter diagnósticos mais frequentes em alguns momentos aí de câncer de mama, porque as mulheres hoje em dia têm tido filhos mais velhas, menos filhos, filhos mais velhos, então assim, tem uma série aí de teorias para poder justificar. E também as pessoas estão fazendo mais diagnóstico hoje em dia, né? A Fátima pergunta o seguinte, se aqueles desodorantes, produtos, né, com alumínio e produtos industrializados também, né, a salsicha, se pode então causar o câncer de mama. A princípio, os tópicos não tem estudos mostrando grandes problemas, tá? Mas em termos de alimentação, sim. Hoje em dia já é bem conhecido do impacto negativo de alimentos considerados não saudáveis com relação a cânceres em geral, inclusive câncer de mama. Porque como o câncer de mama é o câncer mais comum nas mulheres, é mais fácil de fazer estudos, né, para avaliar esse tipo de coisa. E é aí que surgiu a importância de atividade física, de alimentação saudável e um peso adequado. Tem vários estudos demonstrando que isso é importante para a prevenção
tanto de recorrência em quem já teve câncer, quanto de vir a ter um câncer, inclusive de mama, né, principalmente nas mulheres. Então, e homens também, cânceres em geral. Então, por exemplo, alimentos industrializados, em especial embutidos, está muito associado, sim, a diagnóstico de câncer, né? Então, vale a pena realmente a gente priorizar uma alimentação saudável, com frutas, legumes e verduras, fazer atividade física, né? Manter um peso adequado, porque tudo isso impacta com relação à questão oncológica. E outra coisa que as pessoas têm perguntado também é a questão do álcool, né? Então, bebida alcoólica. A gente já tem estudos mostrando que, com relação ao câncer de mama, a bebida alcoólica é ruim, né? Ela aumenta um pouquinho o risco, sim. Então, em geral, é recomendado a gente evitar, e em especial que já teve diagnóstico de câncer, a gente sugere não fazer consumo de bebida alcoólica rotineiramente, né? E, no geral, também evitar o consumo excessivo de bebidas alcoólicas. Para a gente encerrar aqui a mensagem do Milton, quero agradecer à doutora pela doação do tempo para informar e prestar esse importante serviço de utilidade pública. O Carlos Seno, tão jovem, tão competente. Parabéns, doutora, pela excelência do conhecimento. O Luiz Cláudio Faria, bom dia, doutora. Eu sou o Luiz Cláudio. Ele fala se o câncer de mama tem cura. A doutora explicou aqui no começo que sim, tem cura, né? A gente sempre lembra, doutora, quem perdeu, né, aí parte da entrevista fica disponível na íntegra no canal do YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, ou então nas plataformas de streaming, porque depois vira podcast. É só procurar no Spotify, Deezer, TuneIn, Apple Podcast, do bom e do melhor. O Daniel Brancalhão de Santos também mandou mensagem para cá, e pra gente encerrar mesmo, a pergunta aqui é da ouvinte, deixa eu ver se eu acho que o nome dela... Bom, ela diz o seguinte, ó, próximo a mim tenho duas amigas saudáveis que cuidam da saúde, uma é veterinária, outra fisioterapeuta, elas têm uma alimentação regrada, fazem exercícios, levam uma vida saudável e não têm históricos na família, mas foram diagnosticadas. Como explicar? São aqueles outros fatores também, né? O ambiente, outras coisas também, não, doutora? Sim, e tem uma questão de pacientes muito jovens, independente de história familiar, podem ter indicação de fazer uma avaliação da parte de síndrome hereditária, né? Então, geralmente, hoje em dia, abaixo de 45 anos, tem sido recomendado fazer toda essa avaliação, independente de história familiar, e se além de tudo, se tem história familiar, seria mais um motivo, né? Então, de qualquer forma, é feita essa checagem, se eventualmente poderia ter aí um diagnóstico de alguma síndrome hereditária, quando o paciente é muito jovem. Olha, eu queria agradecer demais a participação da doutora Juliana Martins Pimenta, médica oncologista da BP, da Beneficência Portuguesa, por nesse sábado falar aqui sobre o câncer de mama, a campanha do Outubro Rosa, né? E deixar agora, doutora, alguma coisa que tenha ficado de fora, alguma informação importante, um recado que você queira passar aqui para os ouvintes da Rádio Bandeirantes? Sim, obrigado, Dani. Primeiramente, muito obrigada pela oportunidade, tá, de estar aqui conversando com vocês. Obrigada aos ouvintes que participaram com a gente. Acho que foi super, super proveitoso essa manhã. E eu acho que é isso, tem que se cuidar, né? Tem que fazer os exames de check-up direitinho, tem que procurar o seu ginecologista para fazer essas avaliações. Se você nota alguma coisa diferente no seu corpo, procure um médico, né? Então, informações e uma vida saudável, estilo de vida saudável, os exames direitinho, com certeza isso impacta, né, tanto em diagnósticos, né, precoces, em chances de cura e uma vida mais saudável. Muitíssimo obrigado pela oportunidade. Obrigado, doutora. Bom fim de semana. Obrigado mesmo, viu? Então, lembrando que a entrevista na íntegra fica disponível no YouTube e também nos agregadores todos de podcast. Conversamos aqui no nosso plantão médico com a doutora Juliana Martins Pimenta.